Boa noite, Rafa, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Então tá bom. Vamos lá para mais uma. Bora lá. E hoje a gente vai trazer meio que uma reflexão, né, Rafa, sobre presença, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Exatamente. Então vamos lá. Então vamos lá. Todo o conhecimento, né, que a gente vem trazendo e explicando, e esse conhecimento a gente tem que colocar em prática, né? E estar presente é de suma importância para a gente entender o que está acontecendo na nossa vida, né? E a reflexão que a gente traz é a seguinte: o que eu quero, né? O que eu busco na minha vida? E isso é em todos os sentidos. Porque para nós evoluirmos, a gente tem que se realizar em todos os aspectos, estar de bem com a gente mesmo, né? No nosso trabalho, na nossa família, nos nossos relacionamentos, amizade, a gente tem que estar em paz. Se a gente não estiver em paz, alguma coisa a gente precisa transformar, né? Então, as pessoas têm que entender o seguinte, né? A gente tem que estar bem com a gente mesmo. Estejamos sozinho, casados, namorando, a gente tem que estar em paz, né? Eu sou bem, né? Aquela história. Eu sou bem resolvido, mas eu tenho que estar casado. Não é bem assim. Eu tenho que estar solteiro, então. Isso não importa. O importante é a gente estar realizado com a gente mesmo. Estar em É, paz. é algo interno, né, Rafa? É algo É algo da interno. gente. Casar ou não casar é outro departamento. Mas para nossa evolução, precisamos estar em paz com a gente mesmo em todos os aspectos da nossa vida. No trabalho, na família, nos nossos relacionamentos, amizade, o que a gente gosta de fazer. A gente tem que estar bem com a gente mesmo. E aí a gente traz essa pergunta, né? O que eu quero para mim? O que é que eu busco? E aí é uma coisa muito interessante que as pessoas deixam passar, né? Deixam passar, não prestam atenção porque não estão presentes. O universo, ele vai nos dar o que a gente precisa. O que Com certeza. a gente precisa, ele vai nos dar. Só que não é para o nosso bel prazer somente. É para a nossa evolução. É isso que temos que ter na nossa mente forte. É para nossa evolução. Então, assim, tem pessoas que casam, tem pessoas que não casam, tem pessoas que constroem família, tem pessoas que não constroem família e tá tudo certo. Essa situação que você está passando é para tua evolução? Se for para tua evolução, o universo vai te dar o que você precisa para evoluir. Caso contrário, a gente vai passar muitas dificuldades, vai ter muitas barreiras, porque a gente não está no nosso fluxo. A gente saiu fora do nosso fluxo, que a gente tanto fala. Porque aquilo não é pra gente, porque aquilo não vai fazer parte do nosso crescimento, não vai trazer o crescimento. Tudo traz crescimento, mas não vai trazer o crescimento que o universo espera pra gente, né? Porque a gente poderia crescer muito se a gente soubesse andar no fluxo. Mas quando a gente vai contra o fluxo, a gente vai crescer, lógico, mas é pouco. Para o universo é muito pouco, né? Então, muitas vezes a gente busca as coisas, né, para o nosso bel prazer, só que aquilo não vai trazer crescimento para a gente, como espera o universo. Aquilo vai dar uma retardada na nossa evolução. Na nossa evolução. Quando a gente tem a consciência espiritual, né, Rafa, isso melhora muito mais. Vai além do que das coisas costumeiras que a gente vivencia aqui no físico, né? A gente vai além disso, porque a nossa consciência ganha uma conexão diferente, com uma realidade diferente. E isso é o que
essa presença é essa paz que a gente tem, né? E é algo que a gente muitas vezes não consegue entender a grandiosidade, a gente só aceita e sente essa presença, essa consciência forte, essa conexão forte, e é algo que vai além do físico. Quando a gente fala isso, às vezes é difícil compreensão para algumas pessoas. Mas essa presença, quando a gente entra, como o Rafa falou, nesse fluxo dessa presença, a gente vai além. A gente ganha segurança, a gente ganha firmeza, a gente ganha... a gente tem uma certeza que é dada por Deus e a gente não questiona. A gente só sabe que tudo ali é uma conexão real, é uma consciência maravilhosa, e isso traz reflexos na nossa vida. E é essa paz, é essa segurança que o Rafa está falando, da gente se sentir bem dentro desse fluxo. Não importa a situação que a pessoa esteja, mas é a gente estar conectado com isso, com essa presença, porque essa presença traz uma lucidez para a gente, traz uma clareza e uma... é um transbordar, né, Rafa? A gente transborda isso. É difícil explicar porque é algo que não tem explicação. É a gente sentir, é a gente perceber, é a gente vivenciar essa realidade. E isso é fato. Essa conexão, essa presença e essa consciência de paz. Porque essa presença traz paz pra gente, né, Rafa? Quando a gente fala de presença e quando a gente entra nessa presença, nesse fluxo, é o que a gente tem, é o que a gente ganha. É paz. É difícil de explicar? É. Mas a gente sente paz nessa presença. E isso é um fato, né, Rafa? É algo que é vivenciado. E por mais que a gente tente explicar ou dizer de como a gente sente, cada um sente diferente, mas sente. E é só sentindo, só vivenciando para entender o que é. Então, assim, é uma consciência maravilhosa. A gente ganha uma estabilidade, uma segurança que o nosso espírito nos entrega. Quando a gente olha para dentro, que a gente sempre vem falando, olhar para dentro, para a gente entender o que a gente está fazendo aqui, o que a gente veio fazer aqui. Porque aquelas pessoas que estão no automático, vivendo no materialismo, né, que acha que é só acordar de manhã e trabalhar, né, vivenciar ali as questões materiais, correr atrás de coisas materiais, né, ela está perdendo uma grande oportunidade de evoluir. Porque não é só isso. Né? Porque o que seria o certo? O certo era nós, né, vivenciar a espiritualidade na vida física. O que é a espiritualidade? As virtudes do espírito, porque tem algo mais. A gente aprender a sentir esse algo a mais. Isso faz com que a vida da gente se transforme da água para o vinho. Porque nós vamos aprender a dar valor nas coisas, nós vamos aprender a compartilhar as coisas, nós vamos aprender a doar as coisas, a nos doar mais. E isso é a mudança do nosso mundo. Isso que vai mudar as pessoas. É quando nós começarmos a ajudar um ao outro incondicionalmente.
incondicionalmente, sem interesse nenhum, simplesmente pelo prazer e a felicidade de ajudar. Quando isso acontecer, né, essa humanidade que nós estamos inseridos muda. Essa é a transformação. Só que para essa transformação acontecer, é evolução espiritual. Nós precisamos pegar a questão espiritual, as virtudes do espírito, e colocar na vida física. Né? Então, quando a gente busca o que estamos fazendo aqui, né, temos que olhar para dentro, a primeira coisa. Ao olhar para dentro, a gente se conecta com o nosso eu interior. E aí sim, a gente começa a enxergar as coisas diferente. Né? A gente começa a enxergar as coisas ilimitado, a gente tem uma visão do todo, a gente tem uma visão mais ampla das coisas, a gente começa a sentir as pessoas, em vez de só olhar, né, o corpo físico. Porque quando a gente olha o corpo físico, é aquela história, a gente julga as pessoas pela capa. Né? Agora, quando você sente as pessoas, aí as coisas começam a ficar diferentes. Então veja quanta mudança, né? A gente trazer essa presença para a nossa vida, né? E colocar as virtudes espirituais na vida nossa física aqui. Essa transformação, ela já começa a fazer efeito nessa humanidade que nós estamos inseridos. E a gente sentir a presença desde o primeiro momento do nosso dia, né, Rafa? Quando a gente abre os nossos olhos pela manhã, a gente já sente que a gente está aqui. A gente sabe o porquê a gente está aqui. A gente tem consciência desse momento. E a gente sabe o quanto isso é importante. O quanto isso é divino. E muitas vezes a gente, quando está no automático, a gente muitas vezes acorda reclamando, né? Reclamando porque tem que trabalhar, reclamando porque tem que levantar cedo, reclamando porque tem que fazer isso, reclamando porque tem que fazer aquilo. E a gente, quando está presente, a gente sente a graça de poder acordar, de poder ver um novo dia, de poder levantar, de poder ir trabalhar, de poder ter saúde para poder fazer o que a gente precisa fazer. A gente sente felicidade, contentamento de estar em movimento. Essa é a presença, é a gratidão, é agradecer por estarmos aqui, estarmos em movimento e estarmos presentes, estarmos conscientes. Essa é a maior dádiva que a gente tem. E a gente flui, o nosso dia flui, o nosso trabalho flui. Tudo que a gente vai fazer ganha um sentido diferente. O dia rende. A gente vê tanta coisa linda pelo caminho, ao longo desse dia. A gente percebe tanta coisa que antes a gente não percebia. A gente se sente preenchido. É como se algo transbordasse o tempo inteiro. A satisfação de estar aqui. A gente dá sentido para tudo. A gente se realiza com tudo. E a gente segue, que é isso que o Rafa falou, a gente segue o fluxo. A gente está no fluxo. Porque a criação, ela é harmônica, né, Rafa? Se a gente parar para perceber, para observar com uma atenção, quando a gente medita e quando a gente contempla, a gente percebe o quanto é harmônico tudo isso. E a gente começa a entrar nessa harmonia também. E a gente flui
junto, a gente vai junto. E é a graça de poder vivenciar cada momento com amor, com alegria. Mesmo que a gente passa por muitas situações, a gente não é pouca não, a gente passa por muitas situações adversas. Mas até isso nos ensina muita coisa. Até isso traz grandes aprendizados. É isso que nos tira do comum, é isso que nos tira do igual. Porque a gente entende que até essas coisinhas vêm para nos movimentar, fazer, pensar diferente, agir diferente, criar diferente. A gente começa a se movimentar de forma diferente. E a gente percebe que a gente está no fluxo da vida. Com muita consciência, porque a gente está presente. Presta atenção. Né? O que você busca? Qual é o teu sonho? Quais são os teus objetivos? Quais são as suas realizações? E isso em todas as áreas da sua vida. E dentro disso, qual é a intenção de tudo isso? Qual é a intenção dessa busca? É para o conforto? É para o bel prazer? É para o status quo? É para se aparecer para os outros? É para dizer porque tem mais para os outros? É para se engrandecer? Você está projetando uma falta, né, emocional nessas coisas? Você não está bem resolvido dentro de você, aí você desconta em outras coisas? Qual que é a tua intenção? E por que a gente fala isso? Porque quando a gente tem a nossa intenção voltada só para o materialismo, as coisas ficam difíceis da gente conseguir. Porque o universo vai dificultar as coisas para nós, porque isso não está fluindo com a nossa evolução, a necessidade do que a gente precisa para evoluir. E aí, infelizmente, é o que a gente está vivenciando nesse mundo agora. É só olhar para fora. É um mundo materialista, que não se acredita em nada, né? Se debocha de tudo, é umas mentiras em cima da outra, é um caluniando o outro, um querendo se aparecer mais que o outro. O que isso é? Resultado do quê? Um mundo em que as pessoas têm uma visão materialista das coisas, né? Agora, se você troca a tua intenção, você pode conquistar tudo que você quer. Teus sonhos, teus objetivos, suas realizações. Agora, a tua intenção é evoluir, aí você vai andar no fluxo que o universo quer. Aí o universo vai te dar. E vai te dar muito mais do que você sequer imagina para você. Né? Ele vai te dar tanta coisa que você não vai acreditar. E por algumas vezes você vai achar que você não merece tanto. Mas se está vindo para você é porque você merece. Né? E aí entra umas questões maravilhosas. Porque se a gente está no fluxo, mas as nossas realizações, os nossos sonhos, né, o que a gente almeja, a gente não está alcançando, é porque a gente precisa transformar alguma coisa dentro da gente. Lembra? A gente colocar a espiritualidade na nossa vida física, então nós temos que desenvolver as nossas virtudes para que as coisas andem daí. Então, a evolução é isso. É nós, né, desenvolver ao máximo possível das nossas virtudes. Que virtudes são essas? Alguns exemplos. O amor, perdão, paciência, compreensão. Ajudar o próximo, a caridade. São algumas virtudes do espírito. Felicidade, alegria. Né? E essas virtudes a gente vivencia aqui na vida física. Sabe aquela história que contaram
né? Que mentiram para você que a felicidade não está aqui. Mentiram para nós que a felicidade está aqui dentro da gente, está dentro de nós. Né? Então, quando as pessoas não alcançam a felicidade, elas inventam umas crenças, elas inventam as coisas para dar uma desculpa, uma justificativa, porque elas não querem olhar para dentro para alcançar a verdadeira felicidade. Então, para elas se sentir o máximo, elas querem justificar de alguma forma. Mas a felicidade está aqui agora, na nossa presença do agora. Está aqui dentro. Então, quando as pessoas que a gente vê por aí se frustram, ficam desanimadas, porque não estão alcançando os sonhos, está muito distante dos sonhos, das realizações, é porque elas estão olhando para o lado errado. Elas estão olhando para fora. Olhe para dentro. Mude o que o universo vai mostrar para você, o que precisa mudar. E a mudança que a gente fala é a transformação. Então, por exemplo, se você é impaciente, se você é ansioso, transforme essa impaciência e essa ansiedade em calmaria, né? Em tranquilidade, que você vai ver que você alcança o seu objetivo. Trabalhe a tua paciência, que você vai alcançar o teu objetivo, porque a ansiedade está bloqueando as suas conquistas. E tem mais uma coisa, né, Rafa? A gente precisa entender que nem todo mundo tem o mesmo sonho. E para muita gente, o grande sonho está no externo. Está no externo. São coisas materiais, mas nem todo mundo vive destes sonhos. Para outros, os sonhos são aquilo que a gente sempre fala, né? É algo espiritual que você sabe que você traz na sua alma, que você traz impresso em você e que te preenche quando você vai para esse universo, quando você se conecta com isso. Então, assim, é a alegria de poder entender que você alcança aquilo que você sempre buscou, aquilo que você sempre sentiu em você, que é aquilo que a gente sempre conversa, né? O vazio que muitas vezes as pessoas sentem e não conseguem entender o que é esse vazio. Por mais que conquiste fora, ainda continua aquele oco dentro. Então, assim, a gente precisa entender também que nem todo sucesso está fora, está no material. Muitas vezes, o sucesso espiritual, a busca espiritual, é o sucesso de muitas pessoas também. E isso é maravilhoso quando a gente entende isso, que não é no externo, não é o que você conquista fora. Porque a gente batalha, assim, todos nós, todo mundo batalha para conquistar suas coisas fora. Mas tem muita gente que conquista o mundo, mas continua vazio, continua buscando algo que não consegue encontrar e não sabe o que é. E outras já consegue trazer isso consigo, já sabe que precisa e entende que essa busca não está fora, não está fora. E quando a gente se conecta com isso, com a espiritualidade, e a gente começa a sentir, a gente entende isso. E a gente sabe o valor que é isso. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência também. Que nem toda busca está fora. Nem toda realização está fora. E o contentamento espiritual, o sucesso espiritual
algo muito simples, é algo muito... É essa presença que a gente está falando hoje. É esses momentos que quando a gente sente, quando a gente vivencia, isso transborda e isso nos enriquece a nossa alma, o nosso espírito infinitamente. E isso é grandioso. Então, assim, muitas vezes se ouve, porque fulano não tem ambição. Porque fulano se contenta com qualquer coisa, ou porque não dá valor para certas coisas. A questão não é essa. A questão é a busca. E às vezes essa busca não é material. Não é material. Não está no material. Então, assim, é a gente olhar para tudo isso, é a gente agradecer por tudo, é a gente perceber essa presença tanto para aqueles que buscam fora, né? Realizar fora, como aqueles que buscam realizar internamente, espiritualmente, a gente percebeu o quanto isso é gratificante. Isso é da alma, da nossa alma. Isso transborda a nossa alma. Tem gente que transborda assim com conquistas externas e tá tudo certo. Mas tem gente que transborda com as conquistas espirituais. Com os detalhes que parece as coisas mais tolas, né? Na visão normal, natural de todos, pode ser algo muito, mas tem um valor para pessoas que buscam algo espiritual. Isso tem um valor imensurável. Isso é a fortuna dessa pessoa. Esse é o valor maior agregado à vida dela. Aqui, agora, nesse momento, nessa vida. E esses momentos presentes, às vezes nas meditações, nas contemplações, a gente sente isso com uma energia maior, com uma força maior. E a gente trazer que a presença é fundamental, tanto para o espiritual como para o físico, para tudo. A gente precisa estar o tempo inteiro, né, Rafa? Presente em tudo aquilo que a gente vai fazer, porque é uma consciência do que somos e o que viemos fazer aqui. E quando a gente desperta para isso, a gente ganha direção. Tem gente que veio para ser grande, tem gente que veio para ser pequeno, tem gente que veio para ter sucesso, tem gente que veio para ser famoso, e dentro disso é o que a gente fala, cada um, né, busca algo. Por isso que a gente fala tanto do autoconhecimento, de você olhar para dentro e descobrir o que você veio fazer. Qual que é a tua busca de alma? Por quê? Porque todos vieram evoluir. E a evolução é muito clara. A evolução é a nossa transformação espiritual. Quer acreditem, quer não acreditem, quer aceitem, quer não aceitem. Infelizmente, né, tem gente que não acredita, porque não sentiu ainda, porque não despertou ainda. E tudo bem, né? Porque aquele que já despertou, já entendeu que a nossa grande missão aqui é evoluir. E essa evolução, ela se dá nas nossas vivências. Ela se dá nas nossas vivências. E o que a gente vive aqui? Essa transformação do nosso dia a dia. Cada trabalho, né, cada conquista, faz parte da nossa evolução.
Porque o trabalho que você faz, o relacionamento que você tem com as pessoas, isso tudo nos leva a transformar a nossa transformação interior, né? Porque se a gente for desonesto, não vai dar certo. Se a gente tratar mal as pessoas, não vai dar certo. A gente leva até certo ponto. Então aquilo, né, é o universo mostrando para nós o que a gente precisa mudar. Né? Ah, não foi legal o que eu fiz, porque teve consequências negativas. Vamos falar assim? Teve consequências negativas. Não foi legal o que eu fiz, porque teve consequências negativas. E aquilo teve consequências na tua vida, né? Que balançou a sua vida de todas as formas, transformou a tua vida num caos. E as pessoas muitas das vezes se perdem nisso, porque não entenderam ainda que essa bagunça precisa ser arrumada dentro dela. Ela precisa se transformar, né? Tem pessoas aí que casam 1, 2, 3, 10 vezes e nunca dá certo o casamento e a pessoa sempre acha que o problema está no outro. Mas muitas das vezes ela não olhou para dentro dela para fazer uma reflexão. O que ela precisa mudar? O que o universo está mostrando para ela que ela precisa transformar dentro dela? E a transformação são as nossas energias, né? Nossas energias espirituais, nossos comportamentos, tudo vindo da nossa energia, as nossas emoções, as nossas crenças, o que a gente pensa. O que muitas vezes dá briga? São crenças, né? Porque pega uma pessoa que se relaciona com outra, aí o casamento para ela tem um significado, o casamento para o outro tem outro significado. Opiniões diferentes, crenças diferentes, pode dar conflito. Né? E aí é um conflito hoje, é um conflito no próximo, é um conflito amanhã, mas esse conflito muitas das vezes é o quê? O universo mostrando que ambos precisam trocar suas crenças, mudar a sua visão, se transformar, vivenciar algo novo. Mas isso é em tudo na nossa vida. Né? É no trabalho, é no relacionamento com as pessoas, é nas nossas amizades, é o trato com a família. Quantas pessoas aí perdem um bom tempo brigados, né? Pais, mães, filhos, brigados, muitos anos sem se falar por causa de uma mágoa, né? Por causa de uma briga, por causa de algo dito no calor do momento. Mas tudo isso é o universo mostrando o que precisa ser mudado, né? Quantas vezes a gente já ouviu, eu já ouvi bastante, eu tive uma relação difícil com meu pai, uma relação difícil com a minha mãe, era difícil de lidar com eles e tal. Aí lá na velhice, né, passaram-se anos, trocam-se as crenças, aprende, né, aprende na vida, a vida dá umas chibatadas na gente, e aí eles aprendem. E lá na velhice, lá trocam as crenças, mudam a visão de mundo, se acertam, pai e filho, vivem, né, aquele relacionamento gostoso, harmonioso, alegre, feliz. E aí olham para trás e vê quanto tempo a gente perdeu porque não entendeu o outro, porque não trocou as crenças, né, que nos traziam uma visão limitada um do outro. E aí a gente sofreu, e agora a gente viveu. Viveu 5 anos, 2 anos, um momento maravilhoso, né, que trocaria aquele momento por todos os anos atrás, né, que viveram em conflito porque não se transformaram dentro, não olharam para dentro e falaram: o que eu preciso mudar para me ser melhor? O que eu preciso mudar? O que eu tenho que me transformar para eu ser melhor? Melhor para mim mesmo, melhor para o outro, melhor para o trabalho que eu vou fazer. Então a evolução, ela está intrínseca em tudo isso que a gente faz. Né? O trabalho que a gente faz, a gente está sendo cada vez melhor? A gente está sendo honesto? A gente está dando tudo do que a gente pode para fazer uma coisa bem feita? Tudo isso é evolução. Por quê? Porque mexe com as virtudes do nosso espírito.
Tudo é energia, e essa energia ela precisa ser mudada. Porque quando a gente faz um trabalho bem feito, pensando no outro, no melhor do outro, isso é amor. Isso é amor, não tem como não ser amor. Né? Quando tem um pai, uma mãe ali que perdoa, compreende o filho, mesmo que seja difícil, isso é amor. Essa energia que está sendo desenvolvida, essa energia que o universo está mostrando para nós o tempo todo, que a gente precisa aceitar ela de coração aberto e entender o que é esse amor grandioso, infinito do universo, né? Que olhar para o meu vizinho, olhar para o meu amigo e amar ele, amar incondicionalmente, mas não é um amor humano que a gente fala aqui, cheio de interesse, um amor espiritual, o amor que é uma virtude do espírito, que é incondicionalmente, né, que não tem barreiras, que não tem preconceitos, que não tem tabu, né, que não espera nada de ninguém, porque só o amor universal já o satisfaz. E a satisfação é tão grande que é preciso transbordar para fora, para o externo, para os outros sentir também. Quando o outro também sente, né, aí vira uma troca, porque o universo é isso, é troca. É a gente trocando o tempo inteiro. Né? Mas tem aquilo também, né, Rafa? Tem os contras também disso tudo. A gente está falando de algo bom, mas a gente precisa refletir. As pessoas, a gente, tudo, nós, no geral, a gente olhar, porque nós somos assim. Nós somos, muitas vezes, cheio de ego, né, Rafa? A gente tem isso. Todo ser humano tem. E a gente buscar dentro disso que o Rafa falou, né? Olhar para o nosso vizinho, olhar para esse, olhar para aquele, seja lá quem for, e a gente ter a intenção no nosso coração de nunca se alimentar com a dor do outro. E hoje é o que a gente mais vê. Então a gente precisa trazer essa consciência também. Porque hoje, se você vê uma situação um pouco difícil, hoje a energia está muito forte e a gente consegue perceber, isso é muito claro. As pessoas se aproveitam dessas situações, se alimenta da dor do outro. Então a gente precisa olhar para a gente também. A gente precisa olhar para esse ego inflado, inflamado, que está sempre à disposição dessas coisinhas. E a gente olhar e refletir sobre isso. E a gente procurar não se alimentar disso. Não se alimentar da dor do outro. Porque é aquilo que a gente sempre fala, né? Tudo que vai e volta. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Isso é inevitável. É inevitável. Hoje você sorri em provocar dor em alguém. Mas amanhã você vai colher essa mesma dor, só que muitas vezes você colhe sem consciência. E você quer saber o porquê certas coisas acontecem. Mas você esquece que ontem você riu, que ontem você se aproveitou e se alimentou da dor do outro. Então a gente precisa trazer isso para a nossa consciência. A gente precisa estar consciente disso. E o nosso coração precisa, sim, estar sempre. Não é romantismo, não, mas a gente precisa, sim, estar com o nosso coração liberto e ter o entendimento. Para isso está o autoconhecimento aí, que nos ajuda a entender essas mazelas que a gente traz, essas mazelas que a gente mesmo cria, porque ninguém é culpado. Não tem que buscar fora o que a gente alimenta dentro da gente também. Então, assim, a gente trazer isso para a consciência, é a gente cuidar do nosso coração da mesma
forma que a gente cuida de tudo aquilo que é importante para a gente. Porque manter ele limpo, manter ele com muita lucidez de tudo isso, consciente de tudo que a gente pratica, seja bom ou seja ruim, a gente fazer disso é como plantar uma flor, é a gente adubar o nosso coração com coisas boas. E a gente procurar alimentar o nosso próximo, alimentar o nosso coração, alimentar a nossa alma com coisas boas. Isso não é romantizar a vida, isso não é ser fraco, muito pelo contrário. É a gente se disponibilizar dentro dessa presença, tanto de consciência, quanto de ser, e fazer essa limpeza no nosso coração, na nossa mente, nos nossos pensamentos, porque a gente é uma terra fértil e nela se produz tanto bem quanto que não é tão bom assim. E as consequências a gente sabe que tem, né, Rafa? Então, assim, não é só procurar olhar para essas situações externas, mas é a gente olhar internamente o que se passa dentro da gente. Porque é aqui que tudo se produz, né, Rafa? Se reproduz e se cria. Porque se a gente consegue levar para fora o que a gente tem aqui dentro e que é bom, a gente de fato vai estar trabalhando com lealdade com a gente mesmo e com as pessoas, porque a gente vê as energias hoje, está muito forte, está difícil da gente olhar e não perceber o que está acontecendo. E a gente sente que a realidade é bem diferente. Então, assim, é a gente olhar para o nosso coração. É a gente saber que muito mais do que uma pessoa está percebendo e sentindo a nossa energia, é a gente ter a consciência e a certeza de que Deus está presente em tudo. E de alguma forma, Ele sempre dá um jeito de colocar as coisas no lugar. Porque é aquilo que a gente fala, Ele é bom, Ele é maravilhoso e Ele é justo. Então que a gente seja justo com a gente mesmo, a gente seja leal com a gente mesmo, com Ele, porque Ele está presente na gente o tempo inteiro. E a gente fazer isso que o Rafa falou, a gente ir para fora, mas antes da gente ir para fora, a gente fazer uma faxina interna, que a gente trabalhar essa presença desse sentir, desse agir, de tudo isso que o Rafa falou aí, com uma energia bem consciente e, acima de tudo, deixar ela transbordar e a gente poder sentir a realidade de tudo isso que a gente vivencia. Não para os olhos, mas para o nosso coração, para a nossa alma. Porque os olhos, tanto os comuns como os que enxergam além, vão ver o que precisa ser visto. Mas e nós, né? A gente sabe o que a gente está vibrando, a gente
é a gente ter essa consciência. É honestidade com a gente mesmo. Isso faz toda a diferença. Se você dá um abraço porque você quer dar um abraço. Se você quer sorrir, sorri porque você quer sorrir. E seu coração está aberto e está livre para aquilo. Se você quer chorar, também chore. Seu coração está livre para isso. Então, assim, a gente tem integridade com a gente mesmo. Isso não é e nem nunca foi fraqueza para um ser humano. Mas quando a gente está presente, quando a gente traz essa presença, a gente está consciente do que a gente é. E se é, vai ser. Sem problema nenhum. Então faça. É a gente com a gente mesmo. É a gente com Deus. Porque se a gente tem essa integridade com a gente, com o nosso coração, e tem essa integridade com Deus também, a gente consegue com todo mundo. No momento atual que a gente está vivenciando, né, no nosso planeta, chegou a hora de termos responsabilidade. Então eu deixo um convite aqui, ó, né? Vamos assumir a responsabilidade que cabe a nós. E que responsabilidade é essa? Responsabilidade de que nós, e somente nós, podemos se transformar. Parar de jogar, né, a responsabilidade para fora, para os outros, para Deus, sabe? Para o diabo, para Deus, tudo para os outros. Não tem nada fora, é dentro. Então chegou o momento. Esse convite é para nós assumir essa responsabilidade de transformar a nós mesmos. E já temos informações e conhecimento para isso. Então tudo que a gente fala aí, né, a gente consegue colocar em prática. A gente sabe, a gente só não quer ver. Então quando a gente fala que tem um universo dentro de cada um, é porque a gente cria esse universo a partir de nós mesmos. E esse universo, né, se estende para fora de nós. E aí a gente vivencia aquilo que a gente quer. Aí tem pessoas que falam assim, mas eu não quero estar passando por isso. Será que não? Olha para dentro, mas olha fundo para você ver se você não quer vivenciar aquilo. Por quê? Porque aquilo vai fazer você dar um grande salto evolutivo. Vai te trazer um aprendizado gigantesco. Mas é preciso que a gente olhe com essa verdade e queira entender o que está acontecendo. É igual a Sol falou, né? Pega o exemplo dela. Quer sorrir? Sorria. Quer chorar? Chore. Mas entenda por que você está sorrindo. Entenda por que você está chorando. Compreenda a si mesmo. E aí você vai ver a diferença que dá. A diferença que dá porque, ao saber, você tem duas opções. De manter aquilo ou de mudar. Você está chorando por algo que não vale a pena? Você pode mudar isso. Você está sorrindo para se aparecer para os outros? Você pode mudar isso. Né? E sorrir com verdade, sorrir porque o teu coração está alegre. Você tem essa oportunidade e essa decisão. Então, quando você olha para você, você tem esse poder. Você tem o poder de transformar o teu universo. Mas o teu universo, né, se bate com o dos outros. O teu universo, né, está em troca com o universo do outro. Aceita isso. Compreenda isso. Que a tua energia do teu universo influencia os outros. E a energia
dos outros influencia influencia o teu universo. Agora, temos poder de novo de saber e de escolher que tipo de energia você está mandando para o outro. E também que tipo de energia você está deixando entrar no teu universo do outro. A gente não é obrigado a deixar energias negativas, pesadas, densas entrar no nosso universo. Não, a gente não é obrigado, não. A gente tem escolha. Né? Se a outra pessoa quer sentir ódio, quer sentir raiva, quer sentir inveja, quer sentir ciúme, ela, com os problemas dela. Agora você vai pegar aquilo para você, sendo que você não aceita aquilo, você não precisa aceitar. Ah, claro, a gente precisa compreender e entender o momento do outro, que está com ciúme, que está com inveja, ok. Agora não deixa essa energia tirar a tua paz, porque o teu universo é teu, você faz o que você quiser com ele. É a única coisa que a gente tem controle, né, Rafa? Então, Que somos. pode falar. Não, é a única coisa que a gente tem controle do que somos. Exatamente. E muitas das vezes, né, que as pessoas muitas das vezes fazem é porque não se conhecem, né? Mandam uma energia densa, pesada, negativa, porque não se conhecem, não sabe que pode transformar aquilo. Às vezes a alma da pessoa grita transformação, mas a pessoa no automático, na busca de coisas só materiais, não percebe que a alma está gritando transformação, né? Mergulhada no ego, né? Exatamente. O ego, ele não deixa a gente ser humilde, ele não quer que você esteja num lugar de humildade diante do outro, porque ele sempre quer estar acima, ele sempre quer estar à frente. E quando a gente entende tudo isso, tudo muda. É a gente entender o autoconhecimento que a gente fala profundo, né? A gente trabalhar isso profundo, a gente se desconstruir, né, Rafa? A gente começar a se desconstruir dentro disso. E a gente não ter vergonha de fazer isso, não. A gente tem que ter orgulho da gente se encontrar, da gente poder se conhecer realmente. E a gente poder tirar uma roupa que muitas vezes a gente veste inconsciente. E muitos conscientes, mas é aquela situação, né? O ego, ele sempre grita um pouco mais alto para algumas situações. E a gente precisa estar presente para a gente perceber tudo isso. A gente precisa estar consciente para a gente olhar para a gente mesmo. A gente enfrentar o desconforto de perceber isso na gente e não nos outros. É a gente perceber o que a gente provoca e entender que muitas situações que vêm de fora, que são provocações, e que muitas vezes sou eu, se eu vou de encontro com isso ressoa comigo. Se ressoa comigo, eu preciso olhar para mim. Se isso me incomoda em alguma coisa, eu preciso desconstruir algo dentro de mim para ter um entendimento. E o quanto, né, Rafa, a gente está realmente disposto a essa desconstrução. O quanto que a gente está disposto a deixar cair esse castelinho de areia
Então, assim, o autoconhecimento traz isso, a presença traz isso, traz desconforto, muito desconforto. E muitas vezes é isso que as pessoas não querem se aprofundar no autoconhecimento. Porque traz desconforto, mas traz muita verdade. Traz muita verdade. Principalmente aqui dentro, da gente entender de como a gente funciona. E é necessário para tudo isso a gente buscar também na espiritualidade esse estado de presença. A gente estar presente para a gente olhar para tudo isso com essa verdade. Porque se a gente não tiver presente, a gente não tiver consciente, a gente se acovarda. E o ego vai sempre tomar conta de tudo aquilo que a gente precisa dominar em nós, que a gente precisa controlar em nós. Porque a gente vai viver no automático do que os outros querem, do que os outros acham, do que os outros acreditam. Porque o ego tem esse poder. O ego, ele quer estar onde todos estão. Ele quer seguir o que todos estão seguindo. Então, a gente precisa ter entendimento disso. E não é fora, é dentro da gente. É a gente, quando a gente começa a dominar isso, quando a gente começa nesse estado de presença, a gente detecta essas coisas num piscar de olhos. A gente sente, a gente percebe, a gente já cria em nós mesmos a forma correta da gente ter um entendimento rápido e de ter essa transformação. Mas por que isso acontece? Porque estamos presentes, estamos conscientes dentro disso. Então, a gente fala, né, Rafa, mas não tem como uma coisa caminhar sem a outra, né? A gente sempre fala de um assunto, mas sempre traz outro, porque um puxa o outro e um não consegue caminhar, não consegue se desenvolver sem o outro. Então, é um processo desconfortável? Porque a gente precisa, né, Rafa, tanto consciente, tanto presente, a gente olhar para todas essas coisinhas que a gente tem. E essa limpeza é o nosso coração, é a nossa alma, é a nossa mente, é tudo isso. E a gente precisa, assim, dessa presença e dessa consciência. E é na prática, né, Rafa? Todos os dias, vivenciando. Você é feliz com a sua vida? Não é estar feliz, você é feliz na sua vida? Você está contente com a sua vivência atual? Caso a sua resposta seja negativa, em vez de você ficar justificando lá fora, reclamando do externo, tá? Dá uma olhadinha dentro, olha para você e perceba, sinta o que é que você precisa mudar. Porque muitas das vezes as pessoas reclamam, não estão felizes, é porque tem algo que precisa mudar, mas tem uma vida maravilhosa, tem tudo. Tem onde dormir, tem saúde, tem o que comer, tem um trabalho bom, né? Mas está insatisfeito, porque quer algo lá fora, né? E o problema dela querer esse algo lá fora é ela achar que é aquilo que vai trazer a felicidade para ela.
mas não é. Muitas das decisões que as pessoas tomam e a vida delas vira de ponta cabeça, de pernas pro ar, porque tomam decisões baseadas nisso, sem olhar para dentro e fazer uma reflexão profunda. Por que é que ela está... por que ela não está contente? Por que ela não está feliz com aquela vivência? Porque não adianta ela mudar lá fora. Muda de país, muda de família, e a infelicidade, que é o vazio, que a gente falou já hoje, continua. Ganha 10 mil reais, vai ganhar 5. Leva uma vida de arrastão, né, Rafa? Vai arrastando todo mundo junto. E ganha 10 mil reais, vai ganhar 50, vai trabalhar, vai se desgastar, vai perder a saúde, vai ganhar 100 e o vazio vai continuar. Porque o problema não é lá fora, né? É olhar para dentro e ver o que é que precisa ser transformado. O que é que precisa ser transformado para fazer escolhas mais assertivas, né? Escolhas em prol da sua evolução. Por quê? Porque é muito interessante, muitas vezes a gente fala, mas as pessoas não conseguem ver, e tudo bem, é o momento de cada um, mas tem pessoas que ganham 10 mil, 50 mil, e às vezes encontra essa felicidade, preenche esse vazio, e aí é o que você comenta, né? Larga tudo e vai viver com pouquíssimo, porque já entendeu que essa fartura, essa riqueza material não traz felicidade. Ela não é um nem cumprimento fartura, né, da nossa Rafa? vida. Não é nem fartura, é ostentação, que a sustentação tudo não tem muito significado, entendeu? E às vezes, né, esse vazio faz com que ela busque tudo isso lá fora, nunca encontre preencher aquele vazio, se desgaste, troca de família, troca de país, troca de estado, troca de político, mas o problema não é lá fora, nunca foi e nunca vai ser. Nunca vai ser. Porque quando a gente se preenche aqui dentro, está satisfeito, está em paz, a gente entra, né, numa presença de novo, e a gente entra em fluxo com o universo. E aí, meu filho? E aí, meus amigos? O universo nos dá tudo que a gente precisa. E não se engane, não pensem ao contrário, não tenham pensamentos de miséria, porque se você está nesse fluxo, você está feliz, você está alegre, você quer 50 carros, 100 casas, o universo vai te dar, porque aquilo para o universo é prosperidade. Mas primeiro você tem que estar bem com esse vazio teu. Você tem que preencher esse vazio. Porque o que a gente vê aí, pessoas que estão vazias por dentro, são famosas, são ricas, são milionárias, e a vida é um desastre. É um desastre, é um vazio, é uma tristeza, é uma depressão. E não poderia, né, Rafa, pelas conquistas, né? Se isso valesse tanto, se tivesse tanto significado. Isso prova que o problema é esse vazio que a gente precisa preencher. E esse vazio é o quê? Falta a presença. A presença de Deus dentro da gente. Quando a gente tem, a gente está satisfeito com qualquer coisa, porque qualquer coisa é abundância. Mas, de novo, eu vou repetir para que as pessoas aprendam. Se você quer ficar milionário, não tem problema, mas seja feliz. Preencha esse vazio que você tem dentro de você antes disso. Não busque lá fora o que você precisa preencher aqui dentro. Não é a mesma coisa. Sempre vai estar vazio. Você pode ser famoso se você veio para ser famoso. Por quê? Porque faz parte da nossa evolução. Tem que ter o rico, porque ele pensa grande, ele é astuto, ele é inteligente, e ele veio para viver aquilo. Veio um famoso. Então, que aceite aquilo, mas tem que estar feliz, tem que estar em paz,
né? Tem que estar contente com aquilo. E aquele que na visão humana é pequeno, ele é gigante, porque ele está bem aqui dentro também. Agora, também não adianta, né? Pobre, miserável, passar fome, ficar triste, depressivo. Claro que não. Porque também tem vazio dentro dele, mas em vez daí, ele não procura preencher aquele vazio nas conquistas materiais. Ele se afunda, né, na miséria, achando que ele merece aquela miséria, porque aquele vazio dele traz aquela miséria para ele. E a gente tem experiências também com isso, né, Rafa? Você vê uma pessoa ali jogada, muitas vezes na sarjeta, e você vai conversar, a pessoa te dá um show de... Entendeu? Por quê? Porque está preenchido, não é a condição que ele está ali. Aqui dentro ele está preenchido, ele tem esse espírito dentro dele. Então, assim, são coisas que fazem a gente refletir. A gente precisa olhar para a vida, olhar para tudo que está aí e refletir. E antes, a gente tem entendimento, se a gente quiser. Né, e antes que as pessoas pensem, né, existe explicação para isso. Né? Pode ser karma. Se a gente estudar a lei do karma, a gente vai entender essa pessoa preenchida, feliz na sarjeta. Pode ser um karma, e aquilo vai trazer evolução para ela. Pode ser experiência do espírito dela, o espírito dela escolheu vivenciar aquele momento, ela está feliz, ela está alegre, ela está contente vivendo na sarjeta. Só que não podemos julgar, porque cada caso é um caso. Mas quando a gente entende esse todo, esse contexto, né, parece que se abre, né, um universo maior ainda para a gente. E o nosso coração fica em paz porque a gente começa a entender tudo isso. Pode falar. E muitas vezes também você vê situações de pessoas que muitas vezes têm família, têm uma condição, tem um estudo, é formado. Porque eu falo porque eu costumo, geralmente assim, acontece que muitas vezes eu acabo conversando, né? Porque a curiosidade é grande. Você vai e você conversa, você troca ideia. E muitas vezes tem pessoas, Rafa, que tá nessa vida de rua, é pessoa formada. Entendeu? Tem uma faculdade, tem família. Fala, mas por que você vive nisso? Porque eu me sinto feliz aqui. Vai entender. É difícil pra gente, quando a gente não tem consciência, de entender como que a pessoa vai estar feliz em viver uma vida dessa. Eu tô falando como a gente fala quando a gente não tem consciência. E, igual na situação, eu trocando ideia e naquele momento você fica se questionando, né? Como? Meu Deus, a pessoa tem, né? Não precisa. E a pessoa vira para você e fala: eu sou feliz assim. Mas você não sente falta da tua família? Você não quer estar junto? Não, quando eu sinto falta, eu vou lá, passo no portão, vejo, sabe? Aí você começa a estudar e você vai entendendo as coisas. Nada é por acaso, tudo tem um porquê. Seja para a gente entender, seja para o outro vivenciar, seja para a gente vivenciar e para o outro entender, ter compreensão de alguma coisa. A gente sabe que essa consciência ela é muito clara. E ela mostra para a gente o tempo inteiro. A gente que muitas vezes não quer ver a realidade de tudo que se apresenta. Seja na política, seja na família, seja em tudo. Em tudo. Em tudo. E quando a gente começa, esse estado de presença, a gente começa
a vivenciar as coisas de forma diferente. A gente começa a perceber as coisas de forma diferente. E não tem nada errado, né, Rafa? Não tem nada errado. E é uma coisa maravilhosa dentro disso, né? Quando a gente entende que a gente não precisa de nada externo. Veja, a gente não precisa de nada externo, porque a gente tem tudo internamente. Então, o que a gente faz com o externo? A gente faz uma troca. É uma troca de energia. Então, se você quer, né, mudar alguma coisa, você tem que mudar internamente. A tua consciência, como a gente gosta de falar. Você tem que mudar a tua consciência. O que você quer vivenciar? Se quer vivenciar na sarjeta, você vai vivenciar aquilo. Você vai vivenciar estudado, com família, se você quer vivenciar aquilo. Né? Agora, sim, quer sair da sarjeta? É só você mudar a sua consciência. Você volta para outra vida. Então, é um ponto muito importante que eu preciso falar, que é assim, é para a gente parar, né, para nós, parar de brigar por causa de política, é para nós parar de brigar por causa dessa ganância desenfreada que tem por aí. Por quê? Porque nós não precisamos nada do externo. Nós não precisamos nada do externo. Tudo é uma troca. Então, se você parar de reclamar do teu político que está roubando, que está fazendo corrupção, que está isso, que está aquilo, você parar de reclamar, focar em você e transformar a tua consciência para algo que você quer vivenciar, o político não vai te estrovar. Porque quem vai te dar as coisas é o universo, porque você vai entrar em fluxo, você parou de reclamar, né? Você parou de criar aquela situação desagradável para você mesmo, falando do outro que nem te conhece. E aí você muda a tua direção. Ao mudar a tua direção, você muda a tua energia. Ao mudar a tua energia, você entra em fluxo com o universo começa a te dar oportunidades enormes. É só você sair da zona de conforto. Você vai ter tudo que você quer, sem precisar do outro. Porque o outro é uma troca. Nós temos que aprender, nós somos trocas. Mas eu não preciso do outro nesse sentido de dependência. Não. Eu preciso é de Deus. Gente, se você tem Deus dentro de você, o que é o outro? O outro? Porque Deus sempre vai colocar alguém para te ajudar. Agora, nós já falamos, semelhante atrai semelhante. Então, o que você pensa, o que você quer, qual é a tua intenção, Deus vai colocar essa troca do mesmo semelhante. Então, para de reclamar que o Brasil está ruim, que o Brasil está isso, que o Brasil está aquilo, e foca do outro lado para você ver se a tua vida não se transforma. Agora, não é no seu tempo, tenha consciência disso. É no tempo de Deus, é no tempo da tua transformação, porque não adianta você pegar e parar de falar do político, né? Mas falar do teu vizinho, falar da tua família, falar dos teus parentes. Não mudou muita coisa, mudou um pouquinho só. Nada. Né? Só parou de falar do político, mas está continuando falando do outro ainda. Ou seja, você está reclamando, você está com a energia negativa ainda. Tem que mudar tudo. Quando a gente fala isso, né, Rafa? Quando a gente fala de limpeza, de faxina, é jogar tudo para fora. É limpar mesmo. É parar de falar do político, é parar para falar do vizinho, é parar de falar mal do parente, parar de falar mal de todo mundo. Aí você entrou em fluxo 100%. Aí a vida deslancha. Aí você tem o que você quiser. Mas voa. Voa. É essa transformação que a gente traz. É você sair de um lado e começar a caminhar do outro lado. Do lado do fluxo, do lado do universo, do lado positivo, do lado do amor, do lado do perdão, do lado da paciência, da compreensão, do lado da caridade. E aí é uma coisa maravilhosa que a gente não explica, mas a gente tenta falar, que você começa a ser orientado pelo universo. O universo vai te mostrando sinais do que você precisa fazer, ideias.
E quem dá tudo isso é o universo. Ideias para você fazer, inovações. É sensacional. Só que a gente precisa entrar nesse fluxo 100%. Sem pensamentos negativos, sem desconfiança, né? Sem incertezas. Tem negócio de 99%, né, Rafa? Tem que ser 100%. Exatamente. Perfeito. Então, quando a gente faz isso e a gente começa a prestar atenção, a gente consegue enxergar tudo isso. E aí cria-se uma certeza dentro da gente inabalável, que você realmente não precisa de nada externo. Você cria o teu externo. Você cria o teu externo. E aí Deus, o universo, coloca pessoas da mesma energia, do mesmo movimento teu. É isso que você está falando aí, da energia, tudo de energia. E você sabe, a mesma situação que eu estava conversando essa semana passada com meu primo, né? Falando sobre do problema que ele teve, tal, do AVC. E eu falei para ele, você já parou para pensar assim que dentro dessa situação, na situação que você estava, em algum momento, você parou para pensar que você não ia embora aquele momento? Ele falou, engraçado, Sol, você falando isso. Aí ele falou assim, você sabe que eu tinha essa certeza dentro de mim que não era a minha hora? Eu ia passar pelo aquele processo ali, mas eu ia voltar. Ele falou, por que será que a gente tem essa certeza? É dentro disso que você falou, entendeu? E é incrível essas coisas. É incrível. Então, E se a gente está consciente, a gente vê muito mais. Então, mas você veja que ele, né, falou que ele não sabe como tem a certeza, né? Mas quem já despertou sabe. Então, olha a diferença disso, né? Que ele ainda não despertou para esse conhecimento, né? Mas ele sabe, ele sentiu que existe isso dentro dele. Agora, quem já despertou sabe que isso existe e sabe por que que isso existe. Isso tem uma grande diferença, porque isso nos traz paz, nos traz tranquilidade, sabe? Nos traz tanta coisa que às vezes falta palavras aqui para a gente falar. É uma certeza tão gigantesca que a gente sabe coisas que é maravilhoso. Né? Mas a gente tem, e a gente vai buscando cada vez mais entender tudo isso. E cada vez mais o universo vai mostrando pra gente. Porque não para, né, Rafa? Todo dia é algo novo, todo momento. É um livro novo, é uma experiência nova, tudo, o tempo inteiro está em movimento, né? E a gente só precisa estar preparado, estar nessa presença, estar consciente para receber, para aceitar o que vem, o que a gente precisa fazer. E a realidade é essa. E essa certeza, né, que nem ele teve, a gente tem nas realizações dos nossos sonhos, nas realizações dos nossos desejos, nas oportunidades, nos objetivos que a gente quer. Porque muitas vezes o que acontece? Lá dentro da gente, a gente tem uma certeza tão grande de algo, só que esse algo vai contra tudo e contra todos. Mas aquilo é pra gente. E a gente sabe daquela certeza que vai dar certo no momento certo, na hora certa, a gente tem essa certeza. E aí a gente começa... E muitas vezes a gente chega a falar, né, Rafa? A pronunciar aquilo que a gente traz. E isso é muito forte. É muito forte. As pessoas não têm consciência disso, mas é muito forte isso. E se você está desperto, você está consciente, e você estar consciente de tudo isso, Deus tem uma energia muito maior para trabalhar.
porque você também, de alguma forma, você está abrindo espaço para isso, né? Pode falar. Fechou, né? Fechou? Deu o horário. Então é isso. Cai. É isso aí. Então é isso, gente. Obrigado pela presença, quem esteve aí. E até a próxima. Obrigado, gente, pela presença. Até a próxima. Boa noite. Muita paz, luz e amor. Valeu. Isso aí. Abraço, fiquem com Deus. Tchau.